Só para trazer uma informação adicional que o Maurício fala, né? Veja a importância da questão da reciclagem, né? Do ponto de vista não só ambiental, de sustentabilidade, mas do ponto de vista econômico. O alumínio, por que ele tem um valor agregado alto, né? Primeiro, porque ele é um material, do ponto de vista físico, muito difícil de ser contaminado, porque não tem porosidade. Então, os outros materiais não o contaminam. Então, ele tem um índice de pureza muito grande, em primeiro lugar. Segundo lugar, para produzir o alumínio, o custo operacional é alto, muito alto. Para se ter uma ideia, um dos componentes do custo operacional é a energia elétrica. Para produzir 1 tonelada de alumínio a partir da matéria-prima bauxita, a indústria utiliza 17 mil kWh de energia. Para produzir a mesma tonelada de alumínio a partir de alumínio reciclado, ou seja, pulando uma série de fases do processo, ela vai utilizar apenas 700 kWh de energia. É brutal a economia de energia e de custo operacional, né? Então, veja a importância, né, não só da sustentabilidade, mas econômica para o processo. E nesse sentido, eu trago essa contribuição ao que o Maurício estava falando, mas eu queria provocar aqui o setor empresarial também, né? Quando se fala de logística reversa, né, de fazer com que a empresa, então, quando ela produz uma bateria ou uma embalagem qualquer, o que diz a legislação? Que quando esse produto for descartável, virar lixo, a empresa que o produziu vai ter que ir lá recolher esse produto e retransformar esse produto. A minha pergunta é a seguinte, Maurício, quem paga esta conta? Quem vai pagar por esse serviço que hoje não é feito? É o consumidor ou é a empresa, o produtor? Legislação aponta na direção da empresa. Mas isso não será um custo adicional à empresa? Olha, professor, sem dúvida, no primeiro momento haverá um custo adicional. Porém, você, com o passar do tempo, vai estimular a utilização de materiais de maior facilidade de reciclagem, vai estimular o desenvolvimento de embalagens mais racionais e a tendência é que esse custo seja reduzido ao longo do tempo, né? Não dá para a gente esquecer da tal da responsabilidade compartilhada. Obviamente, o consumidor tem o seu papel, o distribuidor, o comerciante tem o seu papel e a indústria tem o seu papel. Então, se essa conta for dividida, onde cada um exerce o seu papel, ela também é reduzida na última ponta. Certo? Maurício, eu gostaria só de retomar um pouquinho o que a gente estava falando. Concordo plenamente com o que você falou, de que é todo um sistema, a gente tem que olhar isso de uma maneira mais holística. Mas pegando o gancho do que nós estamos aqui hoje, que são os desafios da metrópole, eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer de que um papel fundamental de tudo isso está na educação, e na educação onde nós precisamos reduzir o nosso consumo. Então, evidentemente, nós temos que estamos aqui discutindo o que fazer com os resíduos e tudo mais, mas nós temos também que caminhar numa outra direção, de pensar, promover e incentivar a redução da geração de lixo. Eu concordo plenamente. Esse é um fator que nós não podemos esquecer e, principalmente, estando aqui dentro de uma universidade, é um papel, inclusive, aqui do curso aí de Engenharia Ambiental, estar fazendo essa educação. Perfeitamente. Inclusive, o programa de gerenciamento, Marcel, de resíduos que a PUC está elaborando, né, ela contempla um programa de educação ambiental, né, que vem a promover o consumo sustentável, né?
no sentido de fazer com que as pessoas, então, comecem a exigir do fabricante embalagens menores, mais adequadas, né? Biodegradáveis, né? Embalagens que não fiquem 100 anos no ambiente, como os plásticos, né? Que fiquem aí no ambiente durante muito tempo para se degradar, tomando espaço físico. Eu acho que hoje a população já percebeu que o modelo que se tem de consumo assim, irresponsável, né? Já está esgotado, né? Então a gente tem que ter a consciência de que temos que caminhar para um novo modelo, onde seja um modelo do consumo responsável, do consumo sustentável, né? E isso passa por tudo isso que está sendo dito aqui, repensar as embalagens, repensar o consumo. A tendência é voltar, que antigamente aquele carrinho de feira, que a dona de casa ia, não tem aquela embalagem, ela bota, a sacola. Não podemos também esquecer do conforto, nós sempre buscamos o conforto. Né? Por que nós chegamos a essa questão dos descartáveis? Porque é prático e confortável, né? Não era prático você carregar o carrinho de feira, você usar fralda de pano, né? Hoje nós não vamos abrir mão do nosso conforto. Mas você trabalhar os materiais, você trabalhar de forma racional o consumo, isso é possível, plenamente possível. Mas já existe, né? Um plástico já biodegradável, né? Inclusive, essa é uma experiência também que... Então, mas nesse sentido, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Maciel. Como é que o senhor vê isso que o Maurício estava dizendo, o Marcelo estava reafirmando, né? Essa questão do abandono dessas práticas insustentáveis, né? Qual é o grau de dependência que o senhor enxerga da inovação tecnológica que vem a sustentar esses novos padrões de consumo? Nesse aspecto, não resta dúvida de que o desenvolvimento tecnológico ele é muito importante, mas sempre quando a gente pensa em tecnologia, vale a pena a gente também pensar um pouquinho e ver um pouco da história. Nessa discussão, por exemplo, uma das coisas que a gente vê, usualmente nós deixamos de ter embalagem comestíveis. É o caso da casquinha do sorvete. Então, ainda tem a casquinha, que é muito saborosa e tudo mais, mas hoje a gente vê um apelo muito grande de embalagens assim, até com alumínio, colorida, né? Sofisticada, mas é possível. Então, quando a gente pega, por exemplo, e vê uma sopa instantânea, é muito confortável ter uma sopa instantânea, mas eu não iria usar um prato descartável, que ele também é interessante, mas poderia ser um prato comestível e fazer parte disso. E comer o prato. E comer o prato. É o que a gente faz, muitas vezes no inverno, eu não faço uma sopa num pão italiano e não como pão. Então, vou deixar de produzir resíduos. Eu me lembro, na minha infância, quando eu comia um lanche, não tinha nenhum resíduo. O máximo de resíduo era água para lavar o prato. Então, eu acho assim, professor. Que agora, nós temos que, de certa forma, continuar a repensar na facilidade. Então, e quando eu falo também sou vítima disso. Nós vivemos num país tropical, sucos das mais diversas qualidades. No entanto, é muito mais prático abrir um refrigerante, abrir uma lata de refrigerante, do que preparar um suco delicioso, bem melhor para a saúde, para tudo, mas nós não podemos deixar. Então, eu concordo nesse aspecto com o Maurício, nós não temos que deixar esse conforto de lado, mas nós temos que desenvolver novas tecnologias com maior sustentabilidade. Eu queria colocar o seguinte conceito, acho que até para a gente não parecer que nostálgico, né? A gente tem que repensar o ciclo de vida dos materiais. Entender que o papel, depois que eu imprimi um texto qualquer e não ficou bom, eu amassei e joguei na latinha, não acabou a vida dele ali. Pelo menos não deveria acabar. Tá certo? Porque ele não pode ir para o aterro sanitário e ficar esperando se decompor lá por anos e anos. É uma coisa com vidro, com plástico. Eu tenho que criar caminhos para que ele volte para a cadeia como papel ou como outro produto a partir daquele
produto original, né? Então, essa questão do ciclo de vida dos materiais, eu acho que a evolução vai por aí. E eu enxergo hoje, a gente tem contato com muitas tecnologias relativamente acessíveis de reciclagem, tá certo? Seja de plástico, seja de metais, seja de vidro. O papel é um pouco mais complicado, mas também existe muita tecnologia de reciclagem de papel, até essas embalagens mais sofisticadas, onde são várias camadas e vários materiais, já se é possível reciclar, da matéria orgânica. Então, esse ciclo de vida que eu gostaria de criar elementos para desenvolvimento. Isso, inclusive, Maurício, é previsto na lei. É previsto na lei. O artigo 33 diz aqui claramente: são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, independe, então, esta postura do poder público, né? E de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes de... E aí diz, né? Isso. Pilhas, pneus, agrotóxicos, lã e todas as formas de produtos, né? E cada um, então, com a sua cadeia produtiva, né? Uma coisa também que ajudaria muito, né, o desenvolvimento do segmento seriam estímulos fiscais. Veja bem, se nós estamos dizendo aqui que precisamos encontrar caminhos para o material voltar para a cadeia, para ampliar a reciclagem, gerar emprego, etc., você cobrar impostos dos produtos recicláveis iguais a dos produtos novos, virgens, vamos dizer assim, de matéria-prima virgem, me parece que não é uma coisa que está estimulando a reciclagem. Por quê? Porque todo esse processamento de coleta, transporte, etc., é caro. Vamos dizer, o custo dele de processamento pode ser mais barato do que a parte da matéria-prima virgem? Pode, mas todo esse custo adicional que nós citamos agora torna mais cara. Então, aí eu vejo uma ação relativamente simples, né? Pensando num estímulo fiscal para a utilização de materiais recicláveis. Perfeito. Isso vai depender, né, Maurício, obviamente, da regulamentação da lei, não é? Nós estamos esperando para ainda, nos próximos dias, a regulamentação, e eu prometo voltar com o tema, com a regulamentação da lei, para a gente poder fazer, então, uma avaliação melhor, até por segmentos, né, industriais e de consumo, para ver como é que isso poderá ser implantado. Eu gostaria, então, de passar a palavra agora aos nossos convidados, para que deixem, então, uma palavra final em função das suas especialidades. Quero começar aqui com o professor Maciel. Gostaria só de finalizar, primeiramente agradecendo aí ao convite do professor Ernesto e dizer que é um prazer estar aqui, mas de tudo que nós discutimos e falamos, uma coisa de suma importância é que nós deparamos e precisa todo mundo se conscientizar de que precisa reduzir e reciclar. Perfeito. Marcelo? Eu gostaria de agradecer ao professor Ernesto a oportunidade de nos dar ao Departamento, ao Poder Público de Campinas, apresentar alguns trabalhos novos nossos e reforçar o que o professor Marcelo disse, fortalecer essa questão da reciclagem, né? E tudo eu acredito que a gente deve iniciar na educação, que seria com a criança. E essa lei vem de frente, que quem vai usufruir dessa lei são nossos filhos, são as crianças. Maurício? Agradecer também aos companheiros, né, a PUC, parabenizar pela iniciativa e deixar uma palavra de otimismo. Eu acho que lutamos muito para ter uma legislação no segmento de limpeza urbana. Hoje nós temos uma boa legislação, se não é ideal em alguns aspectos, ela traz significativos avanços na forma geral. Aguardamos a regulamentação e vamos nos empenhar para que ela seja empregada na sua íntegra. Ok?
Desafios da Metrópole fica por aqui. A você, muito obrigado pela companhia.